estamos neste último domingo do tempo litúrgico, a Igreja coloca para a nossa reflexão este Santo Evangelho do final dos tempos. Evidentemente que a Igreja não quer colocar no nosso coração o desespero, o abatimento, mas a Igreja quer que nós tenhamos esta consciência, esta alma atenta de que um dia nós vamos ser julgados por Deus, seja no nosso juízo particular, seja no juízo universal, mas um dia tudo vai acabar, tudo isso vai ser ilusão, tudo isso vai passar e a nossa alma vai ficar sem véus diante de Deus, e lá nós teremos que prestar contas a Deus da nossa vida aqui na terra. Daí a importância de prepararmos o nosso coração. Hoje cedo o diácono José fazia uma pregação, ele contava justamente a história de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, aquele jovenzinho de São João Bosco, e perguntaram para ele: se o mundo acabar agora, o que você faria? E justamente ele disse, ele estava no recreio brincando, e ele falou justamente isso: eu continuaria brincando aqui, continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele estava agradando a Deus em tudo, ele levava uma vida com Deus. Por isso hoje São Paulo nos exorta na primeira leitura: levai uma vida digna de Deus, nas virtudes, porque Jesus já nos tirou do poder das trevas e nos levou para a luz, e o cristão é aquele que vive na luz, nas boas obras, segundo a sua fé, segundo o Evangelho. É isso que vai nos dar tranquilidade no dia do nosso julgamento particular. Aqui eu faço uma breve reflexão, um exame de consciência para todos nós, para mim também que sou padre, para vocês. Cada um deve pensar nisso: eu vou ser julgado um dia por Deus. E lá não tem como esconder, como nós ouvimos na liturgia passada, há pouco tempo, de finados, um livro será trazido no qual tudo está contido. Ou seja, tudo estará ali, o bem, o mal que a gente fez e o bem que a gente fez. Não tem justificativos, não tem como fugir, não tem como fugir para as montanhas, de trocar de casa, trocar de cidade, de país. Ali está tudo, a nossa história completa. Tudo que a gente fez, no mais escondido do nosso coração, naquilo que a gente justificava e falava que não era pecado, que não afetava ninguém, que não tinha tanta importância assim, tudo estará lá diante de Deus. E o bem também, quanto bem a gente fez, as nossas boas obras. Mas o mais importante nisso tudo é que as boas obras possam pesar mais nessa balança do nosso julgamento particular. Por isso, nós seremos julgados em primeiro lugar pelo mal que a gente fez. Pelo mal que a gente fez, pelas palavras, pelas ações, as nossas quedas, os nossos pecados. Depois também seremos julgados pelo mal que nós fizemos os outros a fazerem. Mas tem gente que leva o outro a pecar. Talvez a gente seduzindo para o pecado, provocando, levando a pessoa para o vício, para as coisas do mundo. Então também nós seremos julgados pelo mal que eu fiz aos outros a fazerem. Então seremos julgados por isso também. Seremos julgados também pelo mal que eu não impedi. Às vezes eu posso impedir aquele mal, talvez poderia ter impedido o mal de um filho, de uma filha, também serei julgado. Será que eu poderia ter impedido? Se eu tivesse falado, se eu tivesse aconselhado, se eu tivesse me aproximado, será que eu tiraria aquela pessoa, teria tirado aquela pessoa do pecado, do vício? Então também serei julgado por isso. O mal que eu poderia evitar no próximo e não evitei, deixei acontecer, serei julgado por isso. Por outro lado também, nós seremos julgados pelo bem que eu deixei de fazer. Talvez aquela missa que eu poderia ter participado, aquele terço que eu poderia ter rezado, aquela visita, aquela esmola, aquela obra de caridade. Cada um tem a sua vida, cada um pense, faça esse exame de consciência. E eu que sou padre, me englobo também nisso tudo. Aquele bem que eu poderia ter feito, aconselhado, aquela alma que poderia ter ido atrás, pelo bem que eu poderia ter feito e não fiz.
e pelo bem que a gente fez mal, aquele bem que a gente fez mais ou menos. Às vezes a gente até faz, mas às vezes aquela missa que eu participei sem gosto, sem alegria, com preguiça no coração, aquele compromisso meu, aquele trabalho mal feito, às vezes a gente faz, mas a gente faz mal feito. Isso também nós seremos julgados. E por fim nós seremos julgados pelo bem que a gente fez bem. Esse aqui é o ouro puro, né? Esse ouro finíssimo, é o bem que eu fiz bem feito, eu fiz bem. É dessas obras que nós precisamos no dia do nosso julgamento. Aquela missa bem participada, aquele sacramento que eu busquei, aquela caridade que eu fiz, aquele sacrifício que eu fiz dentro da minha família, o conselho, a catequese que eu dei aos meus filhos, tudo isso é o bem que eu fiz bem. Isso tem que pesar mais na balança. Então, amados irmãos, o mais importante é ter essa consciência de que um dia nossa alma vai estar nua diante de Deus. Ali estará toda a nossa história, o mal que eu fiz, o bem que eu fiz. Infelizmente, para os condenados será motivo de horror. Aquelas almas condenadas sentirão medo de Cristo, sentirão medo do céu, medo de si mesmas, medo do pecado, medo de seu pecado, e sentirá pavor. A quem essas almas vão recorrer, essas almas condenadas? Ao santo anjo da guarda? Talvez ela nunca conversou com o anjo da guarda aqui na terra. Recorrer a Nossa Senhora? Nossa Senhora é mãe dos pecadores, mas não mãe dos condenados. Os anjos se levantarão, sairão de sua presença e virão os demônios sorrindo. É motivo de terror, de horror para essas almas condenadas. Mas para as almas salvas é justamente o contrário. Virão os anjos, os santos, Deus nos acolhendo, e colherão de nossas mãos, da nossa alma, esse ouro finíssimo, o bem que nós fizemos. É muito importante, amados irmãos, aproveitar a nossa vida, fazer o bem, evitar o pecado. Essa é a grande lição, ter o coração vigilante nas boas obras, na luz. Nós somos católicos, somos cristãos, nós já fomos resgatados por Jesus. Ele nos redimiu, mas nós precisamos corresponder a esta graça a cada dia da nossa história, fazendo bem, aproveitando a cada momento, a cada segundo. Talvez aquelas almas condenadas começarão mais uma vez a dar justificativas. Mas eu fiz por causa do calor, eu fiz por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado terão outras almas. Não, nós tivemos essas mesmas condições, mas nós fizemos o bem, nós lutamos, nós vivemos a virtude. Então não tem salvação para quem não fez nada, para quem não fez o bem, para quem fez somente o mal. Busquemos, portanto, as nossas boas obras, o bem, a nossa perseverança. Vamos pedir neste dia Nossa Senhora, nossa grande advogada, que ela possa nos ensinar sempre no caminho do bem, no caminho da virtude, para que possamos ir juntando esse ouro puro, esse ouro finíssimo do nosso coração, que são as boas obras, o bem praticado aqui na terra, e que um dia a gente possa ter a nossa recompensa no céu. É isso que nós queremos de Deus, que essa balança possa pesar nas boas obras, e assim Deus possa nos dar a felicidade eterna. Amém. Cantemos com convicção a nossa profissão de fé.